Me diz uma coisa, como é a sua relação com Deus? Você acha que Deus está muito distante, está lá longe, muito ocupado e que ele vem ao seu socorro ou ao socorro daqueles que precisam, né? Então, se você está passando por um momento difícil, Deus vem te socorrer. Se está tudo tranquilo, você não precisa buscar essa presença de Deus perto de você, porque ele está ocupado tratando de problemas muito mais graves do que os seus. Por muito tempo na minha vida, eu tive uma visão de Deus, a minha relação com Deus era assim muito distante. As minhas orações, apesar de eu sempre orar, eram assim, muito obrigada, e pedia, era sempre, as minhas orações eram de agradecimento e pedia pelos mais necessitados e pedia para que continuasse me dando saúde, que com saúde eu vou resolvendo tudo. E quando a coisa apertava, quando eu estava com algum problema muito difícil, aí vem o pedido, né? Deus me socorre, eu estou precisando aqui do Senhor nesse momento. Mas depois que eu aceitei Jesus como meu único Senhor e Salvador, as coisas mudaram nesse sentido. Primeiro que antes, para mim, Jesus era o Filho de Deus. Eram diferentes, totalmente diferentes. Um e outro. Quando, na verdade, hoje eu entendo que Jesus é Deus. Jesus é Deus que se fez filho. É Deus Filho. Deus é um ser triuno, como nós, que temos o corpo, mas o meu corpo não sou eu, né? Eu tenho a minha mente, a minha consciência, que é uma parte de mim, mas ela também não sou eu. Eu tenho as minhas emoções, os meus sentimentos, os meus gostos, as minhas opções, mas só isso também não sou eu. Eu sou um conjunto disso tudo junto. E Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Jesus afirmou algumas vezes que era Deus, porque Moisés, quando fala com aquela voz que sai da sarça, e ele diz assim, mas eu vou dizer que quem é que está me mandando ir para lá? Se você for procurar em Êxodo 4, verso 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, e esse sou com letra maiúscula, me enviou a vocês. Então, para os judeus, dizer eu sou era afirmar que era Deus. E por algumas vezes, Jesus disse isso. E cada vez que ele dizia aos judeus eu sou, ele se apresentava assim, ele se definia assim, os judeus sabiam muito bem o que aquilo significava. Que ele estava afirmando ser Deus. E por isso a perseguição, por isso queriam apedrejá-lo, porque aquilo era uma grande blasfêmia. Então, isso para contextualizar que hoje, na minha concepção, Jesus é Deus. E uma coisa que Deus tem trabalhado muito no meu coração é o relacionamento. É a compreensão mesmo que Deus é onipresente. E outra coisa que me mostra que Jesus é Deus e que Ele está sempre conosco, como Deus, por Ele ser também onipresente, é o que está em Mateus. Na verdade, é o último versículo do livro de Mateus, lá no capítulo 28, o versículo 20, e aí, depois do início do versículo 20, tem a última frase que é: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Não é estarei sempre com vocês em pensamento. E Jesus já sabia que ele iria morrer, que ele iria ser crucificado, que não passaria muito tempo até que ele deixasse o mundo natural. E mesmo assim ele afirmou que ele estaria conosco, estaria com os discípulos até
o fim dos tempos, estaria conosco para sempre. E para mim, compreender isso, compreender que Deus está conosco sempre e eu posso falar com Ele sempre e eu posso ter um relacionamento com Ele sempre, eu posso sentir a presença dele sempre. Eu não me sentia digna disso, porque eu penso assim, se eu tô aqui falando, se eu tô saudável, se eu tô bem, Deus não precisa fazer nada nesse momento com relação a mim. Que Ele vai cuidar dos outros, né, que estão mais necessitados nesse momento. E essa é uma questão que Deus tem trabalhado muito no meu coração. E eu quero dividir com você uma experiência que eu tive no culto do dia 28 de abril, na Lagoinha Porto, no culto da manhã. Durante o louvor, aconteceu de eu estar lá envolvida no louvor e em oração, e de repente é como se eu tivesse colocado, alguém tivesse colocado abafadoras nos meus ouvidos. Se você falar agora e colocar as mãos nos ouvidos, você vai entender mais ou menos como que eu comecei a ouvir a música naquele momento. E toda a igreja ficou vazia, eu ouvi aquele som abafado, a igreja toda ficou vazia. E eu, ao olhar mais ou menos assim nessa direção para o chão, eu vi um manto branco, uma pessoa que estava com um manto branco. E eu simplesmente não conseguia levantar a minha cabeça. Eu sabia que era Jesus que estava ali. E aquela presença, nossa, eu comecei a chorar, senti minhas pernas bambas, eu pensei, eu não posso cair aqui, eu me sentei. E ele falou comigo, ele falou, eu estou aqui só por você. Eu falei, mas Senhor, e todas as outras pessoas que estão aqui? E ele disse, eu estou aqui só por cada uma delas. E aí eu chorei muito e eu entendi o que o pastor quer dizer quando ele fala que o seu cálice vai transbordar, porque naquele dia o meu cálice transbordou. Eu comentei até depois, quando eu estava contando para minha família o que tinha acontecido, que eu me senti espiritualmente como se eu tivesse saído do rodízio de massas, sabe? Como se eu tivesse mais do que saciada, quase como se eu não tivesse aguentado o quanto que eu recebi espiritualmente naquele momento. Foi incrível, foi maravilhoso, maravilhoso. E eu fiquei muitos dias pensando nisso e comecei a tentar fazer comparações e para que isso ficasse mais claro, para que ficassem mais claras ainda essas palavras, que elas entrassem realmente no meu coração e eu absorvesse completamente aquele conhecimento que eu estava recebendo ali, né? Essa lição, porque é algo que eu ainda precisava me libertar, né? Mais uma parte daquilo que eu acreditava e do relacionamento que eu quero ter com Deus, que eu tenho buscado ter com Deus. E então eu fiquei pensando assim, quando eu tô em casa só com uma das minhas filhas e a gente faz um lanche gostoso, a gente almoça juntas e conversa, a gente tem um tempo de qualidade ali, só nós duas, é ótimo, mas eu tô excluindo meu marido. Eu não tô tendo um tempo de qualidade com meu marido. Não tô tendo tempo de qualidade com a minha outra filha. Eu estou tendo um tempo de qualidade somente com ela. Com a minha filha que está ali comigo. Mas Jesus, ele tem um tempo de qualidade disponível para nós, para cada um de nós, só para mim, só para você. 24 horas por dia. Ele não está deixando de atender aquele que está internado numa UTI para estar rindo com você, para ouvir qualquer coisa de você, para estar com você enquanto você está lavando a sua louça. Ele não está deixando de atender o pedido de qualquer pessoa em qualquer parte do mundo
quando Ele está com você enquanto você está dirigindo para ir para o seu trabalho. Você pode conversar, deve conversar com Ele o tempo todo. E Ele vai estar ali para te ouvir. Tenha certeza, Ele estará ali com você para te ouvir, desfrutando do prazer da sua companhia. Então busque isso. Essa experiência foi maravilhosa. E eu quero guardar essa frase no meu coração para sempre, sempre. Que Jesus está só para mim. Ele está aqui, nesse momento, só para mim. Enquanto você vê esse vídeo, Ele está com você aí, onde você está agora. Só para você. Só por você. Ele é maravilhoso. É maravilhoso.